Olá pessoal, tudo bem? Eu sou João Freitas, advogado, e o tema dessa semana é inventário judicial. Na semana passada eu falei sobre o inventário extrajudicial que precisava, para ser feito, cumprir certos requisitos, como por exemplo, todos os herdeiros serem maiores, estarem assistidos por um advogado, não ter briga entre os herdeiros e não serem incapazes esses herdeiros. No caso do inventário judicial, caso um dos requisitos seja diferente desse, por exemplo, um herdeiro menor, você terá a obrigação de fazer um inventário judicial no fórum, diretamente com um juiz. E no caso, os herdeiros necessários, o juiz precisará saber quem são os herdeiros necessários para fazer este inventário. Nós temos os herdeiros obrigatórios, que são considerados necessários, que são os nossos descendentes, que são filhos na falta desses, os netos na falta dos netos, os bisnetos. E em caso de falta de descendente, nós iremos para outra classe, que seria os ascendentes, que seriam os pais, na falta dos pais, os avós, e na falta dos avós, os bisavós. Caso você não tenha a classe de descendente nem ascendente, você passaria para os herdeiros colaterais, que são os irmãos, sobrinhos, tios e primos em primeiro grau, que são os conhecidos primos irmãos. Já nesse caso, não tendo ascendente e descendente, você pode, mesmo tendo colateral, dispor da sua herança 100%. Os herdeiros necessários, tanto os descendentes como os ascendentes, sempre concorrerão com a esposa ou esposo do falecido, bem como o companheiro ou a companheira do falecido. Com relação ao inventariante, que será nomeado, este cargo deverá ser ocupado por aquele que, no final da vida dessa pessoa que faleceu, estava ao seu lado. Geralmente são a esposa, o marido, ou o companheiro e a companheira. E também podem ser os filhos. Inclusive, a sugestão seria o filho mais velho para ocupar o cargo de inventariante. Esse cargo é ocupado para administrar os bens deixados pelo falecido junto aos demais herdeiros. Com relação ao espólio, o espólio ele é considerado o monte de bens deixados pelo falecido, os bens móveis, os bens imóveis. Os bens móveis podem ser um veículo, uma conta corrente, e os bens imóveis, uma casa, um apartamento. No caso de o falecido não deixar bens, mas deixar dívidas, a minha sugestão é que seja feito um inventário negativo no cartório, lá declarando que o falecido não deixou bens, mesmo porque esse documento será utilizado em caso de cobranças de dívidas em nome do falecido, mesmo porque o herdeiro não se responsabiliza pelas dívidas deixadas pelo falecido. Somente o patrimônio que o falecido deixou é que responde pelas suas dívidas. Ou melhor, a pessoa faleceu, deixou uma casa de R$1 milhão. Ele tem uma dívida de 500 mil. Este imóvel servirá para pagar a sua dívida de 500 mil e sobrarão 500 mil reais. Esses 500 mil reais serão divididos entre os herdeiros. Agora vamos supor que este imóvel valesse R$1 milhão. Suas dívidas seriam de 1.200.000. Este imóvel seria dado como pagamento dessa dívida através de um processo de execução que esse credor entraria, e os 200 mil que faltavam para pagar essa dívida, ele teoricamente é perdoado, porque os herdeiros não mexem no seu próprio bolso para pagar a dívida daquele que faleceu. Ok? Espero que tenha ficado claro. Uma boa semana para vocês e até terça-feira que vem. Um beijão.